com muita alegria que eu apresento o pregador desta manhã. Vocês conhecem, claro, o presbítero Ricardo Mortosa, eleito pela igreja para ser um dos seus líderes, um dos seus presbíteros. E de vez em quando nós temos a alegria de ter um dos presbíteros da igreja partilhando do púlpito, expondo a palavra de Deus. A Bíblia ensina que para alguém ser presbítero tem que ser alguém que é versado nas Escrituras, que tem algum nível de aptidão para o ensino público também. E nós temos a alegria, então, de ouvir hoje o querido Mortosa expondo na série de 2 aos Coríntios. Deus te abençoe, querido. Bom dia, igreja. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 10, versos de 13 a 18. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versos de 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisa já realizada em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. A revista Veja, em 2011, eles publicaram um estudo científico com o seguinte tema: quebrar as regras faz pessoas parecerem poderosas. É isso. Geralmente, as pessoas rebeldes são vistas como donas da situação e com mais chances de conseguir que os outros façam suas vontades. É a conclusão da pesquisa. A pesquisa nos fala que quando o indivíduo desrespeita as regras básicas de convivência, ele passa a ser enxergado por outras pessoas como alguém que tem poder. Essa é a conclusão de um estudo publicado na América, chamado um periódico social Ciência da Psicologia e Personalidade. Os cientistas, eles simularam algumas situações, identificando através de relatos como as pessoas se comportavam para revelar suas intenções. Como, por exemplo, um estranho chegando numa repartição, ele pega a xícara de um funcionário de café e toma. Um contador sonega as informações de uma empresa. Uma pessoa colocava os pés em cima da mesa de uma cafeteria e jogava cinzas de cigarro no chão. As pessoas que infringiram as regras eram vistas como donas da situação e se sentiam mais poderosas em relação às pessoas que não roubavam o café, não sonegaram informações e se comportaram corretamente na cafeteria. Os pesquisadores também colocaram voluntários para interagir com uma pessoa que segue a regra e a outra mais rebelde. A primeira foi educada, agiu normalmente, como nós. Enquanto o rebelde chegou atrasado, jogou a bolsa em cima da mesa e colocou os pés em cima ao sentar-se. Quem já assistiu O Diabo Veste Prada sabe como é que é. Depois da interação, as pessoas consideraram o rebelde como mais poderoso e com mais chances de fazer com que os outros façam a sua vontade.
Aqueles que quebram as regras agem como querem, afirmam os autores do estudo. O poder pode corromper. Expor sinais de corrupção faz com que as pessoas pensem que você é poderoso. Esse é o fim da pesquisa. E para nós, no nosso coração, aquele que quebra as regras pode até parecer poderoso, mas o que ele expõe é uma pura insensatez, revelando um coração arrogante e orgulhoso. Homens como os falsos apóstolos nesse texto, aqui no texto, acusam Paulo de atos que ele não cometeu. Paulo aqui ele já continua a sua defesa nesse capítulo. Paulo está fazendo um contraste entre ele e os seus inimigos. Suas ações, quebrando as regras, buscando glória para si mesmo, era o que o verdadeiro apóstolo estava dizendo que não faria. O apóstolo Paulo se recusa a ser comparado com os falsos apóstolos. Homens arrogantes, vaidosos, orgulhosos, que atraíam glória para si mesmo, através de suas loucuras. Esse é o assunto que falaremos hoje. A glória não é nossa, porque se nosso coração estiver buscando isso, estaremos beirando a loucura. A glória é única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. E apenas um único ponto, o pastor Emílio permitiu. Ao atrairmos a glória para nós, a arrogância e o atrevimento demonstrará somente a corrupção e a insensatez do nosso coração. Ao atrairmos a glória para nós, a arrogância e o atrevimento demonstrará somente a corrupção e a insensatez do nosso coração. Voltemos ao texto, versos 13 a 14. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, pois que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Nos sermões anteriores, neste capítulo, o pastor Emílio fala da nossa luta não é contra carne ou sangue, e que Paulo não usaria armas da carne para se defender das acusações dos falsos apóstolos, e sim armas espirituais, em Deus, capazes de destruir fortalezas. Isso ele falou dos versos 1 a 6. Já o pastor Tarcísio, no mesmo capítulo, dos versos 7 a 12, nos trouxe a reflexão que as evidências estão aí. Os coríntios estavam se contaminando com a influência, beleza e poder do mundo, e não do Evangelho. Paulo aqui, meus irmãos, responde aos seus inimigos das acusações que estava sofrendo. Cita mais uma vez a sua autoridade como um apóstolo instituído por Cristo Jesus. De forma sábia, ele rechaça os falsos apóstolos, ou os superapóstolos, como o pastor Marcel chamou em um dos seus sermões. Homens arrogantes, vaidosos, que procuravam glória para si mesmo. E Paulo estava fazendo um contraste entre ele e os tais apóstolos, falsos apóstolos. A obediência ao Senhor e os limites demarcados por Deus na obra que Paulo foi destinado é o argumento que ele está usando em sua defesa. Ele foi instituído por Cristo Jesus a pregar aos gentios, ao mundo gentílico, como lemos agora pouco em Romanos 15. A nossa liturgia. O apóstolo Paulo está aqui no texto se predispondo a dizer que jamais iria se gloriar em si mesmo, a não ser em Cristo Jesus, porque essa é a regra que o próprio Deus lhe havia deixado e que serve para todos nós. Jeremias 23, 9, 23 e 24, que lemos no chamado à adoração. Paulo estabelece uma regra melhor para a sua conduta. Seu alvo não era se gloriar nos dons e graça concedida a ele. Paulo não ultrapassaria a linha medida traçada por Deus em seu ministério. Ele não queria impressionar ninguém. Seu objetivo era as boas novas de Cristo para a salvação dos gentios, dos coríntios.
sabia dos seus limites, quem era o autor e consumador da obra redentora, aquele que o chamou. Deus o havia capacitado para o modo de vida e serviço atual da qual ele vivia. Ele sabia que deveria sempre apontar para aquele que é impressionante, o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo chegou aos Coríntios apresentando, primeiramente, o Evangelho de Cristo como sua centralidade. Ele não apontou para si, ele não se envaideceu em nada, nem pela quantidade de salvos, nem pela igreja ali instituída, porque ele foi o primeiro a chegar ali. Havia uma regra, uma medida, um limite, e seguia fielmente. Paulo fazia esse contraste entre eles e os falsos. Calvino, em seu comentário, diz assim: em cada cláusula também devemos entender como implícito um contraste entre ele e os falsos apóstolos, que não tinham tal aprovação para mostrar. O que Paulo está fazendo no texto, a defesa, é apontar para aquele quem o chamou. Ele foi aprovado pelo próprio Cristo. Os falsos não tinham a aprovação do alto. Paulo, na carta aos Coríntios, diz quem era aprovado e quem não era. Quem estava ultrapassando os limites, forjando uma doutrina quebrada, se gloriando em suas capacidades e apropriando-se do trabalho alheio. Falando em limites, os falsos apóstolos o acusavam disso, de estar se vangloriando no serviço alheio e invadir a área deles. Paulo era o acusado, ele estava se defendendo. E ele dá 2 pontos aqui interessantes no texto, que a gente pode entender que Paulo tem o direito de estar ali. Por quê? Porque Deus o chamou. O seu direito estaria expondo as 2 coisas. Deus lhes deu o direito de evangelizar as nações gentílicas, Romanos 15, 16, e ele foi o primeiro a chegar aos Coríntios. E isso está no texto, ele afirma isso. Essa glória que Paulo afirma aos Coríntios, que ele se gloriava, era somente em Cristo Jesus, meus irmãos. Em um povo alcançado pelo Evangelho e ali havendo salvação. Não por seus méritos, mas pela obra do Espírito. E aqui cabe um recado. Cuidado com a glória que buscamos com as nossas próprias mãos. Ela massageará o nosso ego e encontrará morada em nossos corações e nos corromperá mais do que já somos. Há um risco muito grande de cairmos nessa, de recebermos glória por nossos atos. Sabe por quê? Porque somos egoístas e narcisistas. É isso que somos, pecadores. Quando digo narcisistas, meus irmãos, é aquele obcecado pela sua própria imagem, porque pensa que é impressionante. Me refiro também a bens materiais, para nos sentirmos parte de uma sociedade mais elevada. Nós devemos reconhecer, sabe o quê? A nossa vulnerabilidade ao pecado e às atrações especiais da vaidade que nos é oferecida. Lute contra isso. O apóstolo Paulo nos escreveu, inspirado por Deus, o seguinte recado, para evitarmos esse grande erro em nossas vidas. Está lá em 1 Coríntios 10, 29. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É sempre para a glória de Deus. Essa palavra, glória de Deus, essa frase, você vai ouvir ela várias vezes hoje. A nós hoje, não devemos nos permitir tal glória. Jamais. Não devemos estar em busca de reconhecimento. Não precisamos de fama. Não precisamos de aplausos. Não estamos atrás de elogios nem de poder. Cabe somente nos gloriarmos em Cristo, dando glória exclusivamente a Deus e o agradando, porque somos a sua imagem e semelhança. E o melhor, podemos expressar o seu caráter em nós. Não se orgulhe dos seus feitos, meu querido.
eles são dados por Deus para que os desempenhe louvando a Ele por sua graça e misericórdia por todo o tempo. Alguns exemplos. Você que tem a capacidade dada por Deus em música, isso é para a glória de Deus, não sua. Você que é um bom profissional, que desempenha a sua função com primor, e assim deve ser, é para a glória de Deus, não sua. Você que é um bom aluno, comportado, obediente, e assim também deve ser, é para a glória de Deus, não sua. Vocês que são bons filhos, é para a glória de Deus, não sua. Vocês que são excelentes pais, é para a glória de Deus, não sua. Você que é oficial e serve na igreja, cuida, trabalha, se esforça, é para a glória de Deus e não sua. E você, ovelha, que está aqui sentado, ouvindo, aproveitando, curtindo, servindo a igreja, fazendo obras, trabalhando fora, se oferecendo, sendo voluntário em todas as áreas da igreja, é para a glória de Deus, não sua. Porque se houvesse uma recompensa, mas não há. Não há recompensa para nossas atitudes. Não há chocolate para o bom comportamento. Não há méritos. É graça e dom gratuito de Deus para nos glorificarmos nele. Porque se não fosse pelo Senhor, meus irmãos, não estaríamos aqui hoje. Mas estamos onde Deus quer. Deus quis que Paulo estivesse enfrentando aqueles ataques dos falsos apóstolos que ficavam influenciando o povo de Corinto a fazerem acusações de má conduta contra ele. Sim, Deus o colocou a passar por essa prova, essa luta desgastante, quanto mais a nós. Paulo não entrou em Coríntios dizendo o que queria, mas obedecendo ao seu chamado. Pregar aos gentios. Vocês lembram quem era Paulo antes? No passado? A vida de Saulo era para destruir cristãos. Agora, como Paulo, pregando a salvação eterna. A salvação em um território fértil, onde não se havia falado de Cristo antes, para que não falassem que havia se gabado em trabalho dos outros. Por isso, veja comigo os versos 15 e 16 novamente. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Paulo jamais, meus irmãos, jamais se apropriaria do serviço dos outros para trazer glória para si mesmo. Ele estava sendo acusado dessa falsidade. Ah, como é fácil as pessoas acusarem os outros de estarem errando, não é verdade? Sendo que elas é que estão praticando esse mal. Ela faz um alvoroço de que o outro está errado, para que ele não fique em evidência. O povo de Corinto estava aceitando tal movimento, até questionando a autoridade do apóstolo Paulo. Ele não poderia ultrapassar a linha da fronteira demarcada que Deus o limitou. Paulo era consciente disso, ele sabia do seu limite. De forma territorial, a Corinto era onde ele estava. Deus o instituiu e o chamou para isso, ao povo gentílico, à nação gentílica, ao mundo gentílico. Naquele momento, o apóstolo se envolvia em todas as questões de Corinto, porque ele foi destinado a se envolver como apóstolo dos gentios. Era a alçada dele. Ele foi chamado por Deus para este fim. Como aqui em nossa igreja. Nós, como oficiais, devemos nos envolver em todas as questões da igreja, porque estão dentro do nosso território, dos nossos limites.
Temos que nos envolver, porque o Senhor nos instituiu para esse ministério. Como pais também, devemos nos envolver em todos os assuntos dos nossos filhos, porque estão no território que Deus nos confiou. Não devemos ter dúvidas em nos envolvermos. Devemos sim, é a criação dos nossos filhos nas nossas mãos, de cuidar de tudo, de se envolver. Não pode temer porque ele não vai gostar, ele vai achar ruim porque você se meteu na vida dele. São entregues nas nossas mãos, meus irmãos, para isso, para que cuidemos. São os nossos limites. E, ao mesmo tempo, não devemos, olha só, não devemos nos envolver em tudo o que acontece ao nosso redor. Se fosse eu, se eu tivesse ali, eu resolveria assim e assado. Muito melhor. Se fosse eu naquela igreja, aquilo jamais aconteceria. Se fosse a minha filha ou meu filho, não agiria dessa forma. Existem limites. E esses limites o Senhor colocou em nossa vida, sabe para quê? Para obedecê-los. Sejamos fiéis, meus irmãos. Cabe a Ele somente ampliar esses limites. Só o Senhor tem esse poder. É exclusivo dEle. Em 1 Timóteo 3, Paulo orienta os oficiais, fala para que Timóteo passe esse recado a eles, aos presbíteros e diáconos, de como seria a sua jurisdição primeiramente. Isso é até uma cláusula pétrea, para que ele pudesse agir. Sabe o que era para ser candidato a presbítero e diácono? Cuidar bem do seu lar, com amor e esmero, para depois cuidar da igreja. É ser um bom marido, um bom pai, um bom administrador do seu lar. Se não for assim, se você não é assim, não deve se envolver em outros limites. A mão do Senhor estará sobre nós. Além do mais, meus irmãos, voltando a Paulo, aqui ele não estaria invadindo o território de ninguém, como estavam afirmando os superapóstolos. Ele não está pegando carona ou surfando em ondas de ninguém. Ele estava se empenhando a fazer com que os coríntios cada vez mais se fortalecessem em sua fé. Esse era o seu desejo e glória em Cristo Jesus. A alegria de que o resultado do fortalecimento da fé aos coríntios permitiria a ir a outros lugares, outras fronteiras, onde não se havia pregado o Evangelho, que é a nossa missão também. O Evangelho não é algo preso à ocasião, meus irmãos. Paulo instrui os coríntios que o trabalho missionário era o reflexo de uma fé madura, nada por acaso. Era como ele enxergava os coríntios caminhando para projetos missionários. Isso incluiria o apoio dos coríntios ao próprio Paulo em suas jornadas. A esperança que Paulo depositava no amadurecimento dos coríntios era para que o Evangelho saísse de suas fronteiras e alcançasse outros territórios, porque ali a fé amadureceu. Esse trabalho missionário que o apóstolo está nos falando aqui serve de grande estímulo para nos dedicarmos a missões. O reino se expande, meus irmãos, através do crescimento da igreja do Senhor. Nós somos usados por Deus para que esse crescimento aconteça. Participando, sabe como? Na pregação, orando pelos missionários e contribuindo financeiramente. Mas tem uma regra, uma medida e um limite. Gloriando sempre em Cristo Jesus. Voltemos ao texto, no verso 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele o Senhor louva. Paulo agora, meus irmãos, afirma de uma forma mais contundente o caminho
orientando a igreja para em quem devemos nos gloriar. O mesmo nos fala Jeremias 9:24. A glória é somente de Deus. É nele que nós nos gloriamos, em tudo que você faz, aqui dentro e lá fora. É para a glória dele. O nosso soli Deo glória, glória somente a Deus, é uma das 5 solas, mas que permeia as outras 4. Por sua tamanha importância, ela é como uma cola que as une. As 5 são sola Escritura, sola fé, somente Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus. E por incrível que pareça, ela é a última, é como se ela fosse base para as outras, na sequência. O soli Deo glória nos leva para dentro de uma história bíblica, de criação, providência, redenção e consumação. É para dentro disso que fomos enxertados através de Cristo Jesus, no sacrifício na cruz, porque Ele conquistou isso para nos abençoar. O apóstolo Paulo esclarece aos coríntios, orientando-os em quem deve se gloriar, não em seus feitos, não em suas obras e nas suas forças. A glória pertence somente a Deus. Eu disse que vocês vão cansar de ouvir isso. A glória pertence somente a Deus, porque percebemos que a obra e a palavra de Cristo, precisamente, elas são perfeitas, perfeitíssimas, e não há necessidade de suplementação alguma da nossa parte. Não temos que acrescentar nada. Algo que você acrescentar além da palavra é anátema, é maldito. Ao nos depararmos com a Escritura, entendemos por que a glória é somente de Cristo. Sabe o que diz Romanos 11:36? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é tudo em todos. Deus é a fonte de tudo. Se tudo for dele e através dele, existe toda a razão do mundo para que tudo deva ser para ele e por ele. É como diz o Catecismo Maior de Westminster em sua primeira pergunta: qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos faz instrumentos para a sua glória e, ao mesmo tempo, nos leva a nos deleitarmos nele ao atribuirmos a ele toda a glória. Esse é o nosso deleite, dar glórias ao nosso Pai, ao nosso Senhor, porque nos resgatou, nos transformou e nos capacitou e nos colocou aqui hoje. Vale o lembrete. A Escritura nos diz que Deus não compartilhará sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Apesar da nossa insistência, e erro em buscarmos glória para nós mesmos, o Senhor é misericordioso e longânimo para nos perdoar. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele nos molda, Ele nos trata, Ele nos corrige. Paulo fala sobre aprovação no texto, aprovação de si mesmo. Ele se refere à aprovação de Deus, não de homens. É como o ouro sendo refinado, tirando suas impurezas através do fogo. Assim o Espírito nos aprova. É dessa forma, nos limpando. Por isso, o apóstolo está dizendo que o louvor vem de Deus, porque quem aprova é Deus. Não são os homens que vão dar a verdadeira aprovação para nossas vidas. Nem você mesmo aprova a si mesmo. Quem chama, quem capacita, quem nos transforma é o Senhor. O nosso caminho, meus irmãos, está nas mãos do nosso Senhor. Ele nos consola. É o que diz o Catecismo de Heidelberg na primeira pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertençam a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte,
ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Como poderíamos, depois de uma declaração dessa do catecismo, arranjarmos tempo para adorarmos a nós mesmos, buscando glória para os nossos feitos? Devemos dar glória somente a Cristo. Quer se gloriar, meu querido? Glorie-se nisso. Nós somos exclusivamente dele. Certamente, no caminhar da nossa vida, gostaríamos de ter tomado decisões melhores, não é verdade? Tomamos das que tomamos no passado. Coisas que não deveríamos ter feito. A parte boa é que sabemos que o Senhor estava dirigindo nossa história no passado, está dirigindo no presente e dirigirá no futuro. Esse é o nosso consolo. O Senhor nos guarda, o Senhor nos perdoa, Ele cuida de nós. Uma liderança fiel às Escrituras, ela sempre irá nos instruir à verdade, ao Evangelho que glorifica única e exclusivamente a Cristo Jesus. O Senhor padeceu numa cruz para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. O mundo nos oferecerá glória através de aplausos, fama, riqueza e poder. Não devemos perder tempo com isto, porque a palavra ficará infrutífera, como diz Marcos 4,19. Diz assim Marcos 4,19: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Não cometa esse erro. Não enamore esse tipo de coisa. O Senhor Jesus nos instrui a sermos firmes nas nossas tentações e resisti-las, porque Ele foi firme e não cedeu a elas. João 16:33, para o nosso exemplo. Nosso Senhor nos deixou a sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Enviou o seu Espírito para nos consolar e nos convencer da verdade, fazendo, sabe o quê? Morada em nós. O seu povo, nós como igreja, nunca pereceremos, pois a glória é eterna e o caminho já nos foi exposto. Cristo é o nosso caminho. Ele foi mostrado a nós. Nós o conhecemos. Nós devemos segui-lo sempre. Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso norte, a nossa alegria, a nossa salvação. Cristo nos resgatou deste mundo quebrado. Ele fará novos céus e nova terra, com a qual estaremos com Ele em glória. Qual glória é melhor que esta? Não existe. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento de palavra. Obrigado porque sabemos que a glória não é nossa. A glória é somente tua. E queremos aprender, Senhor, a glorificar em tudo, em nossos atos, em tudo que fizermos, glorificarmos em Cristo Jesus, para ti, porque tudo é seu, Pai. Assim nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém.